Pode começar, Badia. Oi, Abadia. Pode começar. Desculpa, pessoal, esqueci o microfone fechado. Tá ouvindo bem, né? Então, boa noite a todos os presentes, sejam todos bem-vindos a mais essa live da segunda-feira, no dia 19 de junho de 2023. Hoje nós vamos fazer o estudo do livro A Missão do Espiritismo, cujo tema é o Espiritismo e a Psicanálise. Neste capítulo, Ramatiz, ele vem nos trazer informações muito importantes a respeito da diferença, né, entre o ser encarnado e o ser desencarnado, por que a psicanálise não tem como ser feita, ela só pode ser feita, né, com as pessoas que estão encarnadas aqui no plano físico. Então ele vai explicando, o capítulo não é muito longo, talvez nós consigamos terminar hoje, se não, numa próxima oportunidade nós terminaremos. Então, como sempre, os livros de Ramatiz é formado por perguntas e respostas, aonde Hercílio Mais vai fazendo os questionamentos e ele vai respondendo na forma de um diálogo. Então, ele começa a pergunta dizendo assim: temos ouvido de alguns médicos que os fenômenos mediúnicos sobre a égide do espiritismo não passam de fatos exclusivos da defesa da psicanálise de Freud. Que dizes? E Ramatiz responde: não há dúvida de que a maioria dos fenômenos mediúnicos se enquadram em sua aparência na psicologia individual e profunda do inconsciente, investigado por Freud e generalizada sob o termo psicanálise. Mas é óbvio que as comunicações de espíritos encarnados, embora guardem certas semelhanças com as manifestações assinaladas por Freud, não pertencem ao médium. Este é apenas um transmissor do psiquismo do espírito desencarnado. Em consequência, o espírito comunicante é que deveria ser psicanalizado e não o médium, simples intérprete da vontade alheia. E aí Hercílio Mais questiona: quais os espíritos desencarnados que seriam passíveis de uma investigação ou pesquisa freudiana? E ele responde: sem dúvida, os espíritos sofredores, primários, desajustados ou perseguidores, que se comunicam nas sessões espíritas de tratamento espiritual, pois constitui farto material de identificação de recalques e demais tendências mórbidas freudianas. E ele pergunta: mas conforme perceitua a psicanálise, quando esses complexos, tendências ou recalques mórbidos do inconsciente emergem à luz da consciência, em vigília, através do método de Freud, o paciente livra-se da perturbação ou conflito psíquico. Não é assim? E ele responde: sim, pelo menos é assim que Freud propôs o seu método e lograva suas curas. E ele pergunta, continua perguntando: desde que os espíritos aplicassem o mesmo método de investigação e terapêutica freudiana nos espíritos sofredores enfermiços que se comunicam pelos médios, isso não seria mais fácil para curá-los ou livrá-los das perturbações que ocorrem após a morte corporal? E Ramatiz esclarece: o problema do espírito desencarnado é muitíssimo mais complexo e difícil de solução se o compararmos com o mesmo método psicanalítico aplicado aos encarnados. Os homens enfermos da mente e passíveis de êxito na terapêutica freudiana são criaturas desajustadas ou complexadas com o meio ou existência em que vivem. Após a correção mental identificada a libido, a causa mórbida, a frustração enfermiça da infância ou juventude que os atormenta, os pacientes liberam-se de suas algemas ou estímulos inconscientes e perturbadores. Depois de extinta
no inconsciente, a atividade da causa determinante de uma conduta indisciplinada, neurótica ou contraditória, a mente do enfermo passa a funcionar livre de impulsos incontroláveis ou direções indesejáveis. Isso melhora o seu contato com o ambiente e harmoniza suas relações com as pessoas do mundo, integrando-a numa existência normal, livre de inibições ocultas, tornando-o mais afetivo e conciliador entre a família, amigos e estranhos. Mas não adianta aplicar o método da investigação freudiana no espírito desencarnado e enfermo, que se manifesta através do médium, nem perquirir-lhe o inconsciente, exumando as raízes mórbidas de complexos e recalques culposos. Em verdade, as causas mórbidas não podem ser removidas do espírito desencarnado, porque elas estão ligadas ao mundo material na forma de crimes, calúnias, traições, rapinagens, perversidades, avarezas, luxúrias ou tirania. São dívidas ou pecados que praticaram contra o próximo e não produto de choques, conflitos ou desajustes da infância ou juventude que depois passaram a ferir-lhe a mente desgovernada. Não se trata de causas desconhecidas na vivência secreta do inconsciente, mas de acontecimentos positivos e degradantes que foram estigmatizados na consciência sob a forma de remorsos, tumores ou desesperos. Tem que o Ramatiz vem falar aqui? Ele vem dizer porque a questão da psicanálise, ela resolve as nossas questões complexas do nosso psique, né, enquanto nós estamos aqui no corpo físico, né, desses complexos, uma série de coisas. Só que depois que a gente deixa o corpo físico, aí essas causas, essas questões, elas já estão no nosso consciente, na verdade, na nossa consciência, né, em forma de remorso, de uma série de coisas. Então, ela já não está ali mais na matéria e não tem como ser reparada no mundo espiritual, porque ali não é algo que está incrustado lá no nosso subconsciente, não, ali está na nossa consciência, né? Na nossa, como a gente diz, ali está na visão nua e crua, né? Ali nós temos a consciência de tudo aquilo que está acontecendo, não é a mesma coisa dos complexos, dos traumas, que geralmente eles ficam lá no nosso subconsciente. Agora não, agora como nós não temos mais corpo físico, já não está mais no subconsciente. Agora está no nosso consciente já. Então, não tem mais como fazer a reparação disso, tirar todo esse remorso, essa culpa, porque já não tem mais, através da psicanálise, não tem mais como resolver essa questão. Por isso que diz que o nosso aprendizado, a nossa melhora, só acontece aqui no plano físico, né? Porque depois que nós vamos para o plano espiritual, a gente pode tomar consciência das coisas, mas a questão da reparação ou da volta, né, dessa nossa questão de harmonia conosco mesmo, só acontece na nossa volta quando nós novamente ganhamos um corpo físico para viver aqui na matéria, onde foi que aconteceu, né, as causas de tudo aquilo que nós sofremos. Então, ele diz, em tal caso, o espírito sofredor não vive através dos médios uma condição contraditória forjada por causas ignoradas no seu inconsciente, no seu consciente, mas ele sofre os efeitos das mazelas praticadas com conhecimento de causa. Agora já tem o conhecimento de causa, o porquê que causou tudo isso. A psicanalista poderia apenas identificar-lhe os quadros mórbidos, mas não poderia devolver o paciente para a vida física onde praticou seus delitos. Ninguém poderá libertá-lo da lembrança dos atos censuráveis e conscientes que praticou no mundo material. Só através de novas existências se apagarão de sua memória esses efeitos daninhos. Aliás, também não seria possível livrá-lo da região do astral inferior, onde se aloja todo delinquente espiritual, por força do seu magnetismo muito denso. Então, o espírito enfermo pode amenizar suas angústias e aflições pelo tratamento evangélico, preceituado pelo Mestre Jesus, o médico das almas, enquanto será inócuo a cura do método freudiano, ou seja, o método freudiano, ele não tem mais efeito, porque ele trabalha o inconsciente das pessoas, e ali não existe mais o inconsciente, ali existe o consciente mesmo. Então, ele coloca essa questão que a única coisa que realmente pode auxiliar
esses seres é o evangelho. Por quê? Porque através do evangelho ele vai ter o entendimento daquilo que ele tem clareza que aconteceu, né? Das suas falhas, de tudo que ele praticou, né? Do mal que ele fez ou para outra pessoa, ou para ele mesmo. Então, através do evangelho, através de saber que ele vai ter outras existências, que ele vai ter outra oportunidade, e que ele está em aprendizado, toda essa coisa, né, que a gente aprende através do evangelho, então isso sim poderia ajudar as pessoas nesse momento que elas estão passando. Mas Ercílio continuou perguntando, mas considerando que os espíritos, tanto encarnados como desencarnados, são entidades imortais, que já viveram outras vidas, isso não justifica o fato de também possuírem recalques complexos ou tendências enfermiças passíveis de tratamento freudiano? E Ramatiz diz, atualmente os próprios psicanalistas e diversos psicólogos atenuaram bastante a cobertura da terminologia freudiana sobre a humanidade, pois até certo tempo seria muito difícil encontrar alguma criatura na Terra perfeitamente ígida de qualquer anomalia freudiana. Então, ele está dizendo, né, que ele exagerou, até Freud, na verdade, exagerou, porque da forma que ele colocou que tudo era complexo, que não existia nenhuma pessoa que não tivesse um complexo na face da Terra. Então, o arsenal freudiano era imenso e possuía rótulos para todas as atitudes, atividades e composturas humanas. E o mundo encheu-se de complexo, desde os mais ridículos até os mais excêntricos. E havia complexo de pobreza, de riqueza, de inferioridade, de superioridade, de glória, de derrota, de masculinidade, de feminilidade, de frustração, de castração, de Édipo ou de Electra, atribuídos a efeitos causados pelos conflitos na infância. Muitos acontecimentos, impulsos, certas atividades que há milênios perturbam a humanidade, na terminologia simplista dos pecados tradicionais, quando o homem luta contra a sua própria organização espiritual, serviram de alimento a numerosas obras excêntricas, baseadas na sistematização de Freud. Então, a nova rotulagem médica matou fragorosamente as velhas fobias habituais da circulação humana. Claustrofobia virou complexo de prisão e o medo da multidão, enquadrada na agorafobia, passou a fomentar o complexo de inferioridade. Aliás, seguindo o mesmo critério, nem o próprio Jesus, o mais sábio e equilibrado dos homens, escaparia da mania freudiana. Então, o divino mestre seria também um doente recalcado. Portanto, do complexo messiânico, quiçá, produzido por alguma arrasadora frustração de comando na infância. Em consequência, e sob a luz de Freud, qualquer homem há de ter o seu complexozinho para ser exumado lá do inconsciente sob a perícia de sentencioso psicanalista. O recalque há de ser, pelo menos, proveniente de algum susto ante o grito intempestivo de um papagaio, da cena em que o progenitor enraivecido atirou um prato na progenitora tagarela, ou talvez a frustração na infância por não ter ganho a bicicleta ou a gaitinha do Natal. Então, aqui ele faz, né, uma troça, na verdade, né, ele está fazendo uma comparação, né, que foi tanto, que toda atitude do ser humano era considerado complexo, qualquer atitude que a pessoa tomasse era considerado complexo, que chegou a ser, né, ridicularizado até essa questão de complexo. E eu vejo, assim, fazendo uma comparação com hoje, eu acho que a gente está caindo muitas vezes, a sociedade está caindo de uma certa forma na mesma questão aqui que o Ramatiz fala, porque hoje a pessoa não pode ficar um dia triste que fala, nossa, a fulana está em depressão. Não é que a depressão não existe, a depressão é uma doença, mas não pode mais ninguém ficar triste, sabe? A pessoa está triste, aí já é depressão, então as pessoas precisam separar isso. Nós continuamos sentindo tristeza às vezes, né? Esse sentimento vai prosseguir, só que começam a colocar tudo no mesmo patamar, como se fosse no mesmo balaio, né, todas as coisas, é a mesma coisa, tudo que acontece, essa é virose, essa é não sei o quê, então, todo momento que a pessoa não está feliz, que não está vibrando com a vida, ela está depressiva, olha, fulano entrou na depressão, quer dizer, como diz o Dr. Paulo de Tarso, ele diz, depressão
é só aquela tristeza que passa de uma semana. Até uma semana normal, todos nós, de vez em quando, a gente sente uma certa tristeza, mas isso não quer dizer que seja depressão, e quando o Ramatiz fala isso, visa bem o que a gente entrou no exagero novamente nessa época, né? Tudo, as pessoas não podem mais se frustrar com nada, né? E aí vão vivendo pessoas, por que que acontece muitas vezes tanto suicídio? Porque ninguém pode se frustrar mais, todo mundo tem que viver a vida só prazerosa, ou seja, qualquer dificuldade que encontra no caminho, a pessoa já fica desesperada, ela já acha que não tem mais saída e vice-versa. Um monte de coisa que acontece porque as pessoas não podem mais se frustrar. E é a frustração, muitas vezes, que nos faz sermos pessoas fortes e nos faz aprender a lidar com a vida, mas ninguém mais pode se frustrar. Então, é o exagero que a gente está vivendo novamente, assim como o Ramatiz diz aqui. E aí, mais uma questão: qual é a diferença mais acentuada entre a psicanálise de Freud e o espiritismo de Kardec? E Ramatiz diz: enquanto a psicanálise limita-se a perquirir na intimidade humana as emersões do subconsciente, recalques, libido ou complexos que presume adquiridos numa só existência terrestre, o espiritismo estuda a personalidade humana em área bem mais extensa, porque analisa e esclarece acontecimentos mórbidos, característicos de outras vidas pregressas. Daí a limitação de Freud, que investigando fatores mórbidos nos homens apenas do berço ao túmulo de uma só existência, ignorou que a verdadeira individualidade do homem, gerada no tempo e no espaço, ela remonta a alguns milênios, inúmeros fenômenos enfermezos, cuja origem prendia-se a acontecimentos seculares, Freud os classificou na singeleza de uma existência terrena, ou seja, em alguns minutos de vida do espírito milenário. Acontecimentos mórbidos fixados na contextura imortal do perispírito foram analisados à conta de fatos e conflitos ocorridos na infância do paciente, enquanto Freud procurava examinar a personalidade humana decorrida na precariedade de uma vida carnal. O espiritismo remonta aos milênios no estudo do espírito imortal e continua sendo questionado. Porventura, a fonte de investigação ou exumação de Freud não era o subconsciente, que os espíritas também consideram o repositório de vidas passadas? Em consequência, ao examinar certas origens mórbidas, ele também estaria investigando o passado milenário do espírito? Não é assim? E Ramatiz diz: sem dúvida, o subconsciente é o porão dos desejos, impulsos, emoções ou estímulos que ali são guardados após o confere do consciente. É uma espécie de guarda-roupa da memória instintiva em que o espírito costuma arquivar tudo aquilo que o impressiona e domina. A herança dos instintos animais também se fixa nesse porão da individualidade humana, agindo na forma de automatismo que podem operar mesmo sem aprovação do consciente. O homem ainda nutre e repara os prejuízos do seu edifício celular sem necessidade de cogitar disso conscientemente, porque o seu subconsciente trata do assunto de modo satisfatório, esclarecido pela experiência milenária. Mas Freud equivocou-se quando confundiu as aquisições mentais e emotivas do espírito humano através de várias encarnações na Terra com acontecimentos oriundos de uma só existência humana. Apesar da sua terminologia brilhante, pesquisa sincera e obstinada, inclusive suas concepções da libido como desejo e força oriunda do instinto sexual, o instinto vital, segundo Freud, ele apenas investigou, segundo Jung, desculpa, ele apenas investigou um fragmento do espírito imortal. Suas teorias impressionantes para os doutos da época enfraqueceram em sua vitalidade científica porque ele desconhecia a reencarnação do espírito nas vidas sucessivas. Ademais, Freud, com diversos outros pesquisadores, ignoravam que a maioria dos distúrbios nervosos, mentais ou emotivos radicavam-se fundamentalmente no perispírito, pré-existente e sobrevivente à morte do corpo físico.
Inúmeras psicoses do sexo, impulsos delinquentes, condutas excêntricas ou extravagantes, nada mais são do que produto do impacto pré-reencarnatório do espírito naufragado no vórtice das paixões e dos instintos inferiores em vidas pregressas. Muitos complexos de inferioridade, de Édipo ou de Electra, que esse complexo de Édipo, né, é aquele que o filho, né, homem, ele começa a disputar, né, a mãe com o pai. O de Electra, a menina começa a disputar com a mãe a questão do amor paterno, né? Então, só para explicar, porque para que a gente fique bem claro sobre isso que ele está falando. Então, assinalado pelos expertos de psicanálise, são de projeções mórbidas do pretérito e não reflexo da infância humana. Há frustrações seculares vibrando na contextura delicada do perispírito do homem, que jamais poderão ser curadas pela terapia de Freud, fundamentada em uma só vida carnal. São acontecimentos que traumatizaram uma existência inteira no passado, cujos estímulos mórbidos ainda centuplicaram-se na vivência do espírito desencarnado e sob intenso desespero no além-túmulo. Ou seja, o que ele está dizendo é que além de todas aquelas questões que a pessoa traz de outras vidas, e dessa vida também quando ela sai do corpo físico, lá no além-túmulo, ou seja, no plano espiritual, essas questões do remorso, da culpa, de uma série de coisas, isso não acrescenta ainda mais coisas, né, que ficam gravadas ali nesse porão que ele fala do subconsciente depois, né, quando a pessoa reencarna novamente, ela ainda traz esses traumas, essas questões também do plano espiritual, dela se deparar, né, com as coisas, com a vida, da forma que ela levou, né, na existência dela, tudo isso vai se juntando de uma existência na outra e vai formando esse porão, né, dessa série de coisas. Então, ele continua: os psicanalistas não poderão libertar seus pacientes de recalques ou complexos cuja origem se perde na trama secular ou milenária das encarnações pregressas. São distúrbios gerados pelo ódio, o egoísmo, o orgulho, pela ambição, pela crueldade, vingança ou cobiça. Em tais casos, os postulados brilhantes e sugestivos de Freud são inócuos, ou seja, inexistentes para a solução de problemas espirituais, sensíveis unicamente à medicação do Evangelho do Cristo. Jamais os sentimentos e atos pecaminosos produzidos pelo espírito em suas vidas sucessivas podem lograr soluções satisfatórias na pesquisa de acontecimentos ocorridos na infância do homem, situados no prazo de uma só existência carnal, ou seja, para amenizar, né, as questões da vida, dessa existência, a psicanálise, ela auxilia, ela pode até resolver essas tramas, né, mas ela não consegue, o conhecimento, né, ainda não chegou, né, nesses profissionais, para que isso seja trabalhado, essas questões que não é da existência, mas claro que auxilia, porque pelo menos dessa existência, aquilo que a gente puder, né, se desfazer, quer dizer, isso não vai juntar nos complexos, nos traumas das outras existências nossas. Então, é algo que auxilia, mas apenas nessa existência, como ele diz. E aí, o Hercílio continua perguntando para ele: gostaríamos de entender melhor esse assunto. E Ramatiz diz: o espírito reencarnado sofre o assédio incessante dos estímulos enfermeiros das existências anteriores. Há criminosos que ainda guardam no recôndito da memória perispiritual a cena do crime infamante. Caluniadores de ontem vivem assustados, temendo a descoberta de suas violências passadas. Tiranos trafegam desesperados pelas ruas das cidades, fugindo inconscientemente dos gritos de suas vítimas seculares. Há espíritos que lutam apavorados contra os estímulos suicidas de vidas pregressas. Mulheres tentam a santidade ainda sentindo nos lábios o gosto amargo do lodo da prostituição. Homens de talento vagueiam a esmo, acicatados de imagens torpes da literatura feminina e libidinosa que infiltraram outrora na mente da juventude. Criaturas aparentemente sadias empalidecem e tremem no cenário da igreja, que conspurcaram no passado ou desmaiam ante dos
ante os cepos dos açougues, revivendo na memória perispiritual a sua vivência de carrasco no passado. Então, o que ele está dizendo aqui? Que inconscientemente, né, os nossos medos, os nossos pavores, né, e tudo isso, muitas vezes são essa voz, né, da nossa consciência que nós, eu tenho medo disso, eu fico apavorada com tal coisa, e a gente pensa que a gente nem sabe muitas vezes por que a gente sente isso. Então, isso que ele está falando, que muitas vezes o inconsciente da pessoa, né, por exemplo, chega na igreja, de repente ela sente uma culpa, uma coisa horrível, por quê? Porque lá no passado ela fez o contrário, né? Ela muitas vezes perseguiu as pessoas, através até da igreja mesmo, né? Ela fez muitas coisas que não eram, que hoje ela não está mais nesse caminho, mas ainda, né? Aquelas coisas continuam reverberando no seu inconsciente, aquelas cobranças, né? Quando a pessoa vê aquelas coisas, ela sente culpa e ela, muitas vezes, ela tem surtos, né? Muitos surtos acontecem por conta disso, né? Porque inconscientemente a pessoa nem sabe por que aquilo está acontecendo, mas é porque ela relembra de uma memória pregressa dela, que ela nem sabe o que foi feito numa outra vida, e ali, aqueles acontecimentos que ela depara, ela sente essa vibração, né, do passado na vida dela, ainda nessa existência. Então, jamais Freud e seus seguidores poderiam identificar a libido desses seres recorrendo sumariamente aos acontecimentos da infância e dos conflitos emotivos dos seus progenitores. Terão de penetrar no passado reencarnatório da alma eterna. Então, poderão reajustar suas classificações mórbidas e ampliar seu repertório freudiano, anotando indiscutivelmente os complexos pré-reencarnatórios, tais como complexos de suicídio, calúnia, ódio, tirania, crueldade, perversidade, luxúria ou de rapina. Por isso, a terapêutica espírita é muitíssimo superior à análise freudiana, porque além de remontar as causas pré-encarnatórias, ainda oferece o medicamento eficiente do evangelho para a higienização do espírito eterno. A psicanálise convence o paciente de que determinadas perturbações são provenientes de conflitos e acontecimentos vividos na infância. O espiritismo, no entanto, aponta a delinquência do espírito no passado, mas lhe oferece a oportunidade de reajuste pela submissão ao processo kármico das vidas sucessivas. O espírito ele é classificado como devedor, mas também recebe o endosso espiritual para liquidar seu débito conforme sua capacidade e seu entendimento. Então, por isso que é importante a gente estudar, a gente ter entendimento, que através do entendimento, né, também o ser humano se liberta de muitas coisas que não precisa, muitas vezes, nem passar pela prática, porque ele já entendeu. Porque qual que é o objetivo? O objetivo é o aprendizado. Se eu aprendi algo, então eu não preciso mais retornar, né, àquela situação, porque eu já aprendi. Não tem sentido, é a mesma coisa do aluno que já aprendeu a ler e escrever, e eu ficar novamente tentando fazer ele ler, aprender a ler e escrever, sendo que ele já aprendeu, então seria uma perda de tempo. E então, nesse sentido também, né, que Ramatiz fala sobre isso. E Hercílio diz, sob vossa opinião, o método desenvolvido por Freud na pesquisa da mente humana trouxe algum benefício à humanidade? Está perguntando se trouxe, né, algum benefício. E ele diz, inconscientemente, Freud aproximou-se da verdadeira luta espiritual do ser na escalonada e classificou inúmeros problemas no espírito ainda preso nos liames da vida inferior. No entanto, não alcançou a solução porque, como já dissemos, atribuiu, restringiu a uma só vida. Recalques ou taras que vinda de complicação há séculos. Suas palavras eruditas e alentadas exposições como legista das enfermidades mentais foram motivo de satisfação para muitos curiosos e exigentes escravos da terminologia acadêmica. No entanto, não puderam oferecer o remédio positivo, que é o fruto do amor e do entendimento espiritual. No entanto, hoje não se ignora que a mente humana pode ser clinicada e cuidada tanto quanto o corpo físico. Embora vos pareça fantasia, a cirurgia do corpo evolui para a cirurgia do espírito. No futuro, caberá ao médico operar determinada afecção mental, como se faz hoje na rudeza de eliminar um quisto ou apêndice. As excrescências e deformações que se produzem em torno da alma
tem suas raízes mórbidas fixadas no passado, assim como o câncer emite suas ramificações nas entranhas do organismo carnal. Em consequência, malgrado a frieza e a indiferença espiritual da teoria de Freud, não podemos olvidar que ele deu início, ou seja, não podemos esquecer que ele deu início ao verdadeiro processo de investigação e cirurgia da mente enfermiça, assinalando aos cientistas modernos o processo e o fundamento de inúmeras anomalias radicadas exclusivamente na atividade mental do ser, e fez-nos sentir o poder fabuloso da mente e a veracidade de que o espírito pode enfermar o corpo. Então, olha que lindo, que bonito, né, que Ramatiz fala, que no futuro, né, essas anomalias mentais, elas poderão ser feita uma cirurgia, né, assim como faz no corpo físico, ou seja, tem uma questão mental lá, né, que ficou guardada das nossas vidas passadas, né, vai ser possível fazer essa cirurgia, né, ou seja, erradicar, né, do nosso inconsciente, da nossa mente, essa questão para a nossa cura. Então, ele é como fala, é uma esperança é aquilo que a gente espera, mas não sabe o que vai acontecer, né? É uma solução, né, que nós teremos futuramente de nos despertarmos, liberarmos, né, dessas coisas, muitas vezes, sem ter que sempre, né, tá vindo para a reencarnação, mas poder fazer nessa cirurgia no perispírito, que hoje nós sabemos, né, que elas são feitas, né, de essa cirurgia, elas são feitas, né, no perispírito de outras formas, mas cada vez mais, né, o ser humano vai tendo acesso a tudo isso, não que não existisse antes, mas porque nós ainda não, conforme nós vamos nos despertando, nós vamos também nos conectando com novas formas, né, de resolver essas nossas questões enfermiças. Por isso que é importante a gente sempre estar estudando e praticando, né, tudo isso para que a nossa consciência vá se libertando, para que a gente possa ter acesso a esses tratamentos também mais evoluídos, né? Então, hoje deu tempo, né, de terminar o capítulo, então nós ficamos por aqui, e eu deixo aí, Alessandro, com você, se alguém quiser fazer um comentário, isso é muito importante, né, porque às vezes alguém capta uma percepção, né, que nós não captamos. Então, fique à vontade.